eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé. Talvez eu pudesse perguntar ao irmão aqui, ou aos irmãos que estão aqui presentes, não quantos sentem isto, ou já sentiram isto. Mas talvez eu ousasse perguntar se alguém aqui nunca teve esta sensação de que precisava de mais fé. Eu acho que se todos formos honestos, teremos que reconhecer que se trata de uma afirmação comum, mesmo para os cristãos. Quando é que nós não sentimos que afinal precisávamos de um pouco mais de fé? Será que houve momentos na nossa vida em que pudemos dizer, não, mas eu tenho toda a fé que preciso, não preciso mais, estou satisfeito no capítulo da fé, posso ficar por aqui que está bom? Será que chegamos a este ponto? Quando nós somos sinceros, nós reconhecemos que há e houve, e possivelmente podemos dizer até que haverá, momentos da nossa vida em que nós vamos perceber e sentir que precisávamos de mais fé. São aqueles momentos em que a dúvida nos assalta. Não deixamos de crer em Deus, nem de confiar no seu poder, mas a tentação é forte. A pressão à nossa volta, as dificuldades, as necessidades. Há momentos na nossa vida em que nós precisávamos de uma resposta mais rápida. Ou pelo menos é assim que nós achamos. E qual de nós que nesta hora não sente que de alguma maneira precisava que a sua fé fosse mais forte? Mas o risco muitas vezes acontece em que não somente nós precisamos de mais fé, mas por vezes nós achamos que somos os únicos assim. Já lidei por vezes conversando com alguns crentes, quando finalmente têm a coragem de vir abrir o seu coração, de me dizerem assim, mas pastor, eu vou domingo à igreja, eu vejo as pessoas, olho para os rostos, conheço pouco das histórias, mas vejo a maneira como as pessoas oram, vejo a maneira como as pessoas cantam, e sinto-me por vezes sozinho, pastor. Acho que sou eu o único que está com a fé enfraquecida na igreja. Eu acho que todos que estão lá são gigantes espirituais, estão todos muito bem. Sinto-me só. Será que eu sou o único que sou fraco? E o inimigo, irmãos, que é astuto e mau, e que nos ataca de uma forma mais forte ainda quando nós caímos, quando nós estamos em baixo, ele realmente nos aponta o dedo e diz, fracote, só tu é que tens estes problemas, estas dúvidas, estas questões, mas ninguém tem. Já viste alguém lá na igreja com estas questões a levantar na sua cabeça? Isto é um problema teu. Será que realmente é um problema só nosso? Nós temos estado a olhar para a primeira carta que Paulo escreveu aos crentes da igreja de Tessalónica. Provavelmente a primeira carta que Paulo escreveu de todas as suas. Temos recordado que Paulo, na sua ansiedade do seu coração de pastor, depois de ter ficado apenas 3 semanas, um período muito curto na plantação desta igreja, ele teve que deslocar-se para outras regiões. E logo aquele pequeno grupo que tinha-se formado e que estava sob uma perseguição significativa, estava a sofrer a pressão e Paulo teve medo, teve receio de que eles não fossem conseguir suportar a perseguição, que eles não fossem ficar fortes. A carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses é um verdadeiro exemplo de cuidado pastoral. Primeiro nós vemos o quanto ele sofre pela igreja. Irmãos, um verdadeiro pastor, ele sofre pela igreja, ele sofre pelos membros da sua igreja, ele sabe as dificuldades que os irmãos estão passando. E muitos talvez que participem dos cultos não sabem ou não compreendem o quanto este peso está sobre o coração daquele que é pastor, porque ele sabe da dificuldade daquele irmão e da luta daquela irmã e da situação em que aquele irmão está enfrentando e daquilo que aquele outro vai passar. E é a sua responsabilidade levar este cargo à presença do Senhor. E Paulo, como verdadeiro pastor, ele sofria, ele estava preocupado, orava intensamente. E não há uma carta que Paulo tenha escrito em que ele não diga aos crentes daquela igreja a quem escreve o quanto ele ora por eles, o como ele gasta tempo na presença do Senhor, o como ele intercede por aquela igreja.
E como ele não pode ir pessoalmente, ele envia outro, no caso Timóteo, para ter as informações daquela igreja e saber o que ali se passa. Mas também como verdadeiro pastor, quando ele ouve a respeito do crescimento, do desenvolvimento, da firmeza daqueles crentes, ele se alegra de uma forma extraordinária. Mas eu queria ler com os irmãos a continuidade da nossa leitura desta carta e prestar atenção em particular no aspecto da fé que é mencionado no capítulo 3, a partir do versículo 1. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses 3, de 1 em diante. E diz assim: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisermos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil, vindo, porém, agora Timóteo, de vós, para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, e em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente de dia e de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor nos aumente e faça abundar em caridade, em amor uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Quero ver do muito que havia para falar deste capítulo, concentrar-me, irmãos, apenas no aspecto da fé que é aqui mencionado, e começar por dizer aos irmãos que este capítulo parece mostrar de uma forma muito clara que os crentes precisam de ajuda na sua fé. Fica claro pelo texto que Paulo estava preocupado que as lutas e os desafios, o teste da fé dos cristãos em Tessalónica, fizesse com que eles caíssem. Por isso ele reconhece que estes crentes precisavam de apoio, de ajuda. A nossa fé não nos foi dada para ser vivenciada sozinhos. A nossa fé não nos foi dada para nós a vivenciarmos sozinhos. Hoje em dia, cresce uma corrente que anuncia de forma muito intensa e às vezes com muitas desculpas e explicações. Jesus sim, igreja não. E quando conversamos com estas pessoas, elas imediatamente abrem um rol de defeitos e erros que encontram nas igrejas. As igrejas têm este problema e têm aquele problema, é uma instituição e tem isto, tem aquilo outro, e falam imensas coisas contra a igreja. E dizem isto tudo para então poderem se justificar, dizer, olha, eu tenho a minha fé, eu vivo a minha fé no meu cantinho sossegado, não preciso da igreja, não preciso destas confusões, estou aqui bem no meu cantinho e deixo vocês por lá. Meus irmãos, isso é trabalho do inimigo. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. É evidente, irmãos, que nós podemos abrir um rol e encontrarmos defeitos na igreja. Sabe porquê? Eu estou nela. E você também. E nós juntos somos o suficiente para que a igreja não seja perfeita, para que ela tenha coisas que não são boas. Mas, irmãos, a igreja é uma instituição divina. Cuidado quando falamos dela, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo morreu pela igreja, deu a sua vida por ela, é a noiva do Senhor. E por isso, irmãos,
esta estratégia do inimigo é feita exatamente porque ele sabe que nós sozinhos não conseguimos ficar firmes. Haverá raras situações em que um crente, em alguns locais, poderá não ter acesso a outros irmãos em Cristo. E eu digo aos irmãos que nessas ocasiões, nessas situações, o Senhor poderá dar a estes irmãos uma medida especial de fé, um conforto especial do Espírito, para que eles suportem a situação sós. Mas esta é a exceção. Porque a regra que o Senhor criou é que nós vivamos em comunhão. E na igreja sejamos abençoados, porque todos precisamos de viver a nossa fé uns junto com os outros. Quando nós sentimos que a nossa fé é pequena e precisa crescer, meu irmão, isso não é pecado. Sente que a sua fé é pequena, sente que ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Olha, muito bem, seja bem-vindo ao grupo. Todos nós devemos em algum momento perceber as nossas fraquezas, mas não ficar só nisto. Porque apenas entender que elas existem e que nós precisamos melhorar não chega. Temos então que dar os passos seguintes para podermos crescer e nos desenvolver na nossa fé. A dinâmica da vida cristã é exatamente esta. Vejam, irmãos, Paulo passou na cidade de Listra. E quando ele chega ali, ele identifica um jovem. Nós não sabemos ainda se ele seria ainda um adolescente ou se já seria um jovenzinho. É alguém ainda com pouca idade. Chama-se Timóteo. Mas toda a igreja dá bom testemunho dele e diz, olha, este jovem tem muito potencial. Este jovem tem grande capacidade. Ele é muito novo, mas ele já demonstra características especiais. A sua mãe, a sua avó eram mulheres consagradas a Deus e o criaram nos caminhos, mas ele precisa de mais alguma coisa. Ele não teve aquela influência, aquela liderança masculina que ele precisava. Então o apóstolo Paulo faz o quê, irmãos? Como crente mais maduro, como crente experiente, percebendo o potencial deste jovem para a obra missionária, ele toma Timóteo sobre a sua alçada e leva Timóteo na viagem. E como crente mais maduro, ele vai abençoar Timóteo, dando-lhe a oportunidade de participar, de aprender. E junto com Paulo, ele vai ouvindo, ele vai vendo, ele vai percebendo. E ele vai crescendo na sua fé, ele vai ficando mais maduro. Paulo foi a fonte do apoio que Timóteo precisava. Foi aquele crente maduro em quem ele pôde aprender e se desenvolver. E agora? Timóteo cresceu, ele amadureceu, ele está... não sabemos há quanto tempo nesta altura, mas há muitos meses, talvez há mais de ano, diariamente convivendo com Paulo. Já pensou nisto? Maravilha, não é? Todos os dias sentado ao lado do mestre, ouvindo o seu ensino, tirando as suas dúvidas, questionando diretamente. E só de dizer isto, eu vejo os olhos dos nossos seminaristas presentes aqui no salão a brilharem, diretamente do apóstolo Paulo. Pois é, Timóteo teve este privilégio. Mas agora, irmãos, veja a dinâmica da vida cristã. Agora chegou a vez de Timóteo. Agora são os crentes de Tessalónica que precisam. Eles são novos na fé, têm pouca experiência, ainda estão a chegar ainda ao cristianismo. E Paulo não pode ir. A sua cabeça está a prémio, o seu rosto é conhecido. Então o que é que ele faz? Ele manda Timóteo. Eu dei-te o apoio, eu dei-te ajuda para que a tua fé crescesse. Agora vais tu ajudar aqueles que têm menos do que tu. Lá vai Timóteo para dar apoio aos crentes de Tessalónica. Faz-me lembrar, irmãos, aquela expressão do apóstolo Pedro, quando ele diz, vós sois como pedras vivas, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedras que formam uma construção onde nós temos blocos e pedras. Uma pedra não pode ficar sozinha, uma pedra sozinha não faz a construção, você sozinho não faz a igreja. Eu sozinho não faço a igreja, nós precisamos uns dos outros. Nenhuma pedra pode ser edificada e colocada para a construção se não tiver pedras aonde se apoiar. Para aquela pedra poder ser colocada ali, tem que haver outras embaixo. E ela é colocada em cima. E ela tem o suporte das que estão por baixo. Mas daqui a pouco vão começar a surgir outras ao seu lado e daqui a pouco outra vai ser colocada em cima dela. E assim como ela precisou do apoio de outros, ela agora serve de apoio a outras. E esta é a dinâmica da vida cristã na Igreja do Senhor. Vejam, os irmãos, as palavras que o apóstolo Paulo usa. No versículo 2, ele diz que enviou Timóteo para confortar e vos exortar acerca da vossa fé. A palavra confortar, no seu original,
a ideia de confirmar. A palavra grega no original é uma palavra que dá a ideia de estabelecer ou estabilizar. Tem a ver com dar segurança, para que não seja uma coisa móvel. Ou seja, era a função de Timóteo ajudar os crentes de Tessalónica a amadurecerem, de tal maneira que a sua fé ficasse segura. Era a função de Timóteo ajudar aqueles irmãos para que a fé daqueles crentes em Tessalónica não fosse uma coisa que facilmente saísse do lugar. Esta estabilidade representava a maturidade cristã. E esta maturidade vinha pelo apoio de um irmão que tinha mais experiência em Cristo, para vos confirmar e vos exortar acerca da vossa fé. Já disse aos irmãos que muitas vezes, nas nossas Bíblias, a palavra exortação, que é uma palavra que nós não gostamos muito dela, não é? Palavra que tem um sentido em português que parece desagradável. Quando alguém diz que vai exortar alguém, nós já estamos a pensar em alguém de dedo em risco, apontar no dedo do irmão. Irmão, eu venho aqui para exortá-lo. Mas a palavra exortação no Novo Testamento, irmãos, quase sempre vem de uma raiz grega que significa andar ao lado de. Era a mesma ideia usada para o Paráclito, para o Espírito Santo, que era aquele que estava ao lado para servir de apoio. A ideia aqui, irmãos, não é de alguém que vai dar raspanetes nos crentes em Tessalónica, não. É alguém que vai andar ao lado deles para que eles possam se apoiar nele. Timóteo vai lá para ajudá-los a que a sua fé seja uma fé estável e para servir de apoio no momento da dificuldade. Timóteo, apesar de ser jovem, ele tinha mais maturidade, tinha mais experiência, tinha mais tempo de vivência cristã e podia servir para este apoio. Significa, irmãos, que nós precisamos, para que a nossa fé se desenvolva, de ter irmãos ao nosso lado em quem possamos nos apoiar, com quem possamos orar juntos, com quem possamos ter comunhão, com quem possamos passar tempo. Daí que temos insistido, irmãos, na necessidade de nós termos comunhão entre nós. Um culto apenas por semana, em que nos vemos rapidamente e no fim nos despedimos, não chega. Você precisa de apoio na sua fé, eu preciso de apoio na minha fé. A Bíblia diz que nós precisamos. E este apoio, esta exortação, este acompanhamento vem quando nós estamos próximos dos nossos irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, no versículo 10, usa uma expressão ainda muito interessante a respeito da fé destes crentes. Ele diz assim, ele diz que ele desejava ir a Tessalónica para poder suprir o que faltava da sua fé. Numa outra possibilidade de tradução, nós podemos usar a expressão reparar as deficiências. Mas uma fé pode ser deficiente? Irmãos. A palavra original dá a ideia de limpar, de expurgar, de tirar aquilo que não estava bem. A ideia de Paulo para os crentes de Tessalónica é essa: olha, quando eu estiver com vocês, quando Deus me permitir estar com vocês, eu vou-vos ajudar para que a vossa fé possa ser purificada. Tirar aquilo que não está bem, não é? Retirar aquilo que não está correto, suprir aquilo que está faltando para que a vossa fé possa se aperfeiçoar. A nossa fé, irmãos, pode ser melhorada, pode e deve ser completada. E isto é feito pelo apoio que nós encontramos nos nossos irmãos em Cristo. Vou repetir, irmãos, muitas vezes o trabalho do inimigo tem sido manter os crentes separados. E às vezes, por coisas insignificantes, nós não somos capazes de nos aproximar dos nossos irmãos, de quem nós temos tanto em comum e de quem nós precisamos para poder crescer na fé. Mas esse trabalho é feito por Ele, porque Ele sabe que unidos, irmãos, quando nós estivermos um ao lado do outro, quando nós gastarmos tempo servindo de bênção para a fé do nosso irmão e sendo abençoados pela fé do outro, nós vamos nos tornar fortes no Senhor. E é isto que Ele não quer ver acontecendo. Aquilo que eu quero deixar para os irmãos é um desafio. Nossa fé precisa crescer. A minha precisa crescer. A sua precisa crescer. A nossa fé precisa crescer. Como é que isto vai acontecer, irmãos? É na dinâmica da igreja. O irmão tem encontrado algum irmão em Cristo de quem pode se aproximar? Algum irmão, alguma irmã, de quem percebe que na sua vida, na vida desse irmão, desta irmã, existe uma maturidade, existe uma experiência de cristã que você necessita? Certamente haverá, próximo de si, alguém assim. Se tem dificuldade em identificar, ore e peça ao Senhor que mostre. Aproxime-se, busque, porque em Cristo nós temos que ser o apoio uns dos outros. Mas também, meu irmão, será que existe alguém perto de si?
Um crente mais novo na fé, que tem menos experiência, que você vê, que consegue perceber, que está a ter dificuldades. E talvez o irmão possa chegar junto a ele, talvez a irmã possa chegar junto a ela e dar-lhe este apoio que ela está precisando. Sabe o que é que acontece quando esta dinâmica sucede, irmãos? Nós crescemos. Nós crescemos. Quando estamos ajudando alguém que é mais fraco, às vezes eu ouço alguém dizer, mas pastor, mas eu não tenho condições de fazer isto. Não é? O pastor é que pode fazer. Os irmãos já viram o pastor a ter que fazer isto para todos os membros da igreja? Seria literalmente impossível, irmãos, e não foi assim que o Senhor criou a igreja para acontecer. Pastor, eu não tenho condições de fazê-lo. Quantos anos é que vamos esperar para poder fazer isto, irmãos? Quantos anos é que vamos esperar para poder fazer isto? Timóteo estava há meses com Paulo, e era o suficiente para Paulo pegar e mandá-lo para fazer o trabalho. Os discípulos de Jesus estavam com Jesus há alguns meses, e depois de alguns meses com Jesus, nem um ano devia ter, irmãos, Jesus chamou e os mandou 2 a 2 para fazer o trabalho. Agora vocês vão às aldeias, dou-vos autoridade sobre os espíritos para vocês curarem, para fazerem o que tiverem que fazer, vão e façam o trabalho. E nós às vezes esperamos 20 anos na igreja, sentados sem fazer, porque temos medo. Oh meu irmão, quando nós nos dispomos nas mãos do Senhor, com o pouco que nós temos a abençoar aquele que está chegando e que é mais fraco do que nós somos edificados. É exigido de nós precisamos para poder dar, e então nós buscamos, e então nós crescemos, e a responsabilidade nos faz bem. A minha fé é pequena, ela precisa crescer. Ótimo, então você veio à igreja do Senhor, veio ao lugar certo. É aqui colocando a fé na pessoa certa, porque a fé pela fé não, mas a fé é em Jesus, a fé na pessoa certa, é que nos faz crescer e desenvolver. Esta fé que precisa ser suprida, que precisa ser confirmada, que precisa ser apoiada, ela o é pelos nossos irmãos dentro da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê esse discernimento, que Ele nos faça perceber o quanto nós precisamos, na igreja, sermos bênção para o crescimento da fé uns dos outros. E que desta maneira e nesta dinâmica o Senhor nos dê a alegria de crescer, de desenvolver, para poder, como os crentes de Tessalónica, dar boas novas da nossa fé. Amém?